Opa, e aí, joia, tranquilo? Muito prazer, se você ainda não me conhece, meu nome é Walter Júnior, praticante simpatizante de cubo mágico e você está no canal Cubo é Vida. Hoje eu trago aqui para vocês um comparativo desses 4 cubos topo de linha, modelo Tornado V3, GAN 11, 12 e 13. Um deles, logo na intro, eu vou descartar, que seria o GAN 11. Não é justo deixar ele, porque ele ainda não tem o sistema maglev. Já esses 3 aqui estão pau a pau, eles têm o sistema maglev e vai ser uma briga feia, hein? Bora lá ver a comparação. Já adianto que a minha opinião vai surpreender a muitos. Alguns não vão concordar, eu tenho certeza, mas aí entra a questão de gosto, isso aí é indiscutível. Então bora lá ver essa comparação? Bora lá então. Como eu já disse na intro, esse aqui, que é o GAN 11, já saiu da disputa. Ele perde para qualquer um desses 3. E na intro eu já expliquei o porquê. Então ele vai sair do páreo aqui da disputa e a disputa vai ficar entre esses 3 modelos. Não vou descartar o GAN 12. Ah, Walter, por que você não faz só dos 2 últimos que saiu? Não. O GAN 12, por não ser lançamento, ele já está com um preço mais acessível, então ele vai entrar na briga também. Agora, no começo do vídeo, eu vou mostrar a diferença entre os 3, o que o Tornado tem de diferente dos outros 2 e o que os outros 2 têm de diferente do Tornado. O que me agrada no Tornado, o que me agrada no GAN 12, no GAN 13. E mais para frente aí no vídeo, no meio ou no final, eu vou estar te falando as minhas considerações e a minha preferência. Qualquer cubo aqui atende suas necessidades, isso é fato. Todos eles são excelentes. Então vamos lá com as características de cada um. O GAN 12 vem esse estojo com alguns ímãs de substituição e a chave para poder ajustar o cubo. Eu vou tirar aqui o porta-cubo, que é um porta-cubo de acrílico, abre dessa maneira. Vou tirar a caixa, não vai ter comparação de caixa, porque aqui vamos considerar o desempenho do cubo. Esse aqui é o GAN 12, sistema maglev, acabamento UV, que é esse acabamento brilhoso. É um cubo extremamente rápido, preciso. Especificações dele: o GAN 12 ele troca os ímãs das quinas. Então aqui tem como eu rotacionar ele e substituir por ímãs mais fracos. No caso, esses mais fracos são os que vieram no cubo e eu troquei pelos ímãs mais fortes. Já o GAN 13 e o Tornado não tem essa opção em nenhum dos 2. Os ajustes dos ímãs é aqui na quina, com a própria chavinha que vem ali você consegue, ou com uma tampa de caneta, com um palito, você consegue colocar aqui no menos, no médio e no mais. São apenas 3 ajustes. Então cada quina aqui tem 3 ímãs, 3 forças diferentes. Então quando você vai ajustar, você tem que ajustar 8 ímãs. 4 quinas mais 4 quinas, são 8 ímãs, certo? Então o GAN 12 ele tem 68 ímãs, pesa 66 gramas e obviamente tem 56 milímetros com os 8 ímãs de substituição para você trocar. Essa é a característica do 12. Já o GAN 13, porta-cubo é magnético, ele vem apenas com essa chave aqui. É possível mexer em todos os ajustes deles apenas com essa chave. Ele é mais pesado do que o GAN 12, ele tem 72 gramas, tá? 216 ajustes diferentes e 88 ímãs. Então ele tem mais ímãs do que o GAN 12. Não tem a opção de trocar os ímãs
das quinas. A opção é o que já vem no cubo. O que muda aqui é que cada quina você vai ter a opção de 6 ajustes diferentes. Então, no GAN 12 você muda 3 vezes aqui: fraco, médio, forte. Aqui são 6. Tem o 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você consegue rodar aqui 6 vezes. Então, cada quina aqui tem 6 ímãs, diferente desse do 12 que tem 3. Por esse motivo que o cubo é um pouco mais pesado, porque ele tem mais ímãs. E uma diferença dele é que ele tem os ímãs nessas peças de meio, de 2 cores. Já o GAN 12, ele não tem ímã nessa peça. Então eu vou mostrar aqui o que um tem, que o outro não tem. O core é a mesma coisa, não muda. Tanto um quanto o outro são acabamento UV, que para mim é um diferencial da GAN. Gosto muito desse acabamento brilhante, porque não apaga o logo. Dificilmente ele vai arranhar. O Tornado, que está sendo queridinho de muitos e me surpreendeu bastante esse cubo, é o que eu tô com ele há menos tempo. O que eu tô entre esses 3 aqui, o que eu tô há mais tempo é o GAN 12, né? Foi na sequência de lançamento. O Tornado, por incrível que pareça, ele tem bem menos ímãs, são 32 ímãs. Ele não tem ímãs de substituição, então é da forma que o cubo vem mesmo. Os ímãs das quinas não são ajustáveis. Aqui os ímãs que são ajustáveis são os ímãs da camada do meio. Ou seja, quando você vai ajustar, dá um pouco mais de trabalho, porque no GAN você tem que ajustar 8 ímãs, que seria 4 dessa face e 4 dessa face, ou seja, as 8 quinas. Já no Tornado, você tem que ajustar 28 ímãs. É mais trabalhoso nessa parte, tá? Por quê? Ó, você tem que ajustar 28, porque você tem na camada do meio aqui, a camada do meio é qual? É essa e essa. Então você tem que ajustar os ímãs de um lado e do outro, totalizando 24 ímãs que você tem que ajustar ao invés de 8. Nesse caso aqui do GAN 12 e do GAN 13, você tem que ajustar apenas 8 ímãs. Um ponto positivo do Tornado é o ajuste da tensão e da elasticidade, que você consegue ajustar com essa ferramenta que já vem instalada no cubo, que é como se fosse a chave, né? Você vai rodar aqui, ó, em sentido horário, para ajustar a numeração de dentro, e no sentido anti-horário para ajustar a numeração de fora. Tanto no GAN 12 quanto no GAN 13 você tem que usar aquela chave, aquela ferramenta. Aqui não, aqui com a própria mão você consegue ajustar. A chave que vem no Tornado é só para ajustar esses ímãs aqui, que na verdade é apenas um ímã. Quando ele está no 1, 2, 3, 4, ele tem 5 níveis. Quando você gira o ímã, ele fica mais longe, aí você dá um clique, ele sobe um pouquinho, você dá outro clique, ele sobe mais um pouco, você dá outro clique, ele sobe mais um pouco. Já no GAN, quando você roda aqui a quina, ele rotaciona os ímãs. Então é bem inteligente esse esquema aqui do Tornado, porque é apenas um ímã. Você só ajusta a distância dele com o ímã que ele tem em contato, que é o da quina. Então achei isso muito bacana. Eles poderiam ter implementado isso, eles poderiam ter aplicado isso no ímã da quina, que assim, ao invés de você ter que ajustar 24 ímãs, você teria que ajustar apenas 8 ímãs. E apesar de ter bem menos ímãs, né? GAN 12, 68, GAN 13, 72 ímãs e o Tornado apenas 32 ímãs. Mesmo assim,
é o cubo mais pesado entre os três, pesando 80 gramas. Só que não é uma diferença assim, não é nada que venha a incomodar. O que me agradou no Tornado? Mesmo ele tendo essa quantidade de ajustes no ímã, você tendo que ajustar 24 ímãs, depois que você ajusta isso, os centros aqui é bem simples de ajustar. Depois que você chega num ajuste que te agrada mais, ele tem um feeling muito bom. E o que é melhor, custo. Um gun dá para comprar quase 3 desse cubo aqui, do Tornado. 2, dá para comprar uns 2, depende da cotação do dólar, tá? Então ele está sendo queridinho de muitos. É um cubo muito bom, excepcional. O gun 13 não me agradou muito porque já ouviu aquele ditado que o menos às vezes é mais? Talvez por excesso de ímãs ele não me agradou tanto, tá? Ele tripida um pouco, é difícil você conseguir chegar num ajuste legal, bacana, mesmo porque tem muitas possibilidades, são 216 possibilidades de ajustes diferentes. O fato de eles terem colocado o ímã nessas peças do meio, quando a camada dele gira, ele dá uma leve, ele faz uma leve elevação, e quando você está fazendo o solve ele de uma maneira mais rápida, ele meio que tripida um pouco. Tá? Eu tô falando do GUN 12 mexendo aqui no... Tô falando do GUN 13 mexendo no 12, mas seria isso daqui. Ele tripida um pouco. Faz mais barulho. Então é o seguinte, resumindo, de acordo com o meu gosto, a minha opinião, desses três aqui, Walter, qual que você iria eliminar entre os três? GUN 12, GUN 13 ou o Tornado V3? Vou te surpreender agora, eu já elimino o GUN 13. Ah, por quê? Muito ímã, tripida muito, difícil ajuste, o acabamento é bacana para mim. O GUN 12 e o GUN 13 tem um acabamento melhor do que o Tornado. Eu ia até fazer uma enquete perguntando pro pessoal qual que eles preferem, mas essas enquetes, 90% das pessoas não são sinceras. Elas votam naquele cubo que elas têm, não no que elas acham melhor. Às vezes nem experimentaram todos eles, né? É claro que isso não vale para mim e não vale para você, né? Você tenho certeza que é sincero. Entre o GUN 12 e o Tornado, por adaptação, hoje eu prefiro o GUN 12. Por quê? Eu estou mais adaptado com ele. Apesar de ter os ímãs de substituição, é uma opção a mais, entendeu? Eles não estão no cubo, deixando ele mais pesado. Depois que você coloca o que você tem preferência, ou mais fraco ou mais forte, esses aqui estão fora do cubo, ao contrário do GUN 13. E você pode optar pelo mais fraco, mas internamente os ímãs mais fortes estão lá, gerando mais peso. O esquema de ajuste do GES é praticamente o mesmo do 13, então não foi uma grande evolução. Do GUN 11 para o GUN 12 eu senti uma enorme diferença devido ao maglev. Eu bati o olho, na hora que eu comecei a mexer, eu falei, caramba, que diferença. Porém, quando eu peguei o GUN 13, eu não notei uma grande diferença em relação ao 12. Pelo contrário, na minha humilde opinião, você não tem que concordar com ela, eu achei que teve um regresso aí. Desandou um pouco no GUN 13. Eu não sei se foi a pressa de lançar um novo modelo, mas eu não gostei da diferença. Achei que ele tripida muito, muito barulhento. O GUN 12 veio fazendo bastante barulho, mas depois eu consegui chegar num ajuste bacana, com o silicone certo. Ele ficou bem mais silencioso. Mas se isso aí não te incomoda, por esse motivo que eu deixei o GUN 12 na disputa, porque ele não é mais lançamento e ele já está com preço mais acessível. Mas
com certeza, em termos de custo-benefício, o que sai ganhando é o Tornado, porque é um cubo que não deixa a desejar. Ele está um pouco mais silencioso do que o GAN 12, diferença muito pouca, mas me parece que ele está mais silencioso. A única coisa que faltou nele é a possibilidade de ajustar os ímãs em menos quantidades, entendeu? Ajustar, por exemplo, igual o GAN, apenas os 8 que estão na quinas, ao invés de ajustar os 24 ímãs que estão no meio. Outro requisito que o GAN 12 ganha para mim é o acabamento. Esse acabamento V eu acho fantástico. Seria muito bom se esse acabamento tivesse também no Tornado, tá? Então, para mim, hoje ainda vai ter muitos lançamentos aí pela frente, mas eu acho muito difícil ter mudanças tão relevantes. Mas hoje, para mim, na atualidade, os 2 melhores cubos que existem no mundo estão aqui: GAN 12 e Tornado V3, porém a versão Pioneer, ou Pioneer, que é a versão completa. Então, essas daqui, eu não sei se está uma diferença muito grande de preço. Standard, Flagship, para mim não vale a pena. Vale a pena você pegar direto a versão completa. Walter, então quer dizer que você está falando que o GAN 12 é melhor do que o 13? Sim, gente. Capitalismo selvagem, tá? Eles lançaram esse GAN 13 aí, pode ter agradado a muitos. É um cubo excepcional, excelente, muito bom mesmo, mas na minha opinião, ele não superou o GAN 12. Eu acho o GAN 12 mais preciso, mais leve, mais fácil de ajustar, tem o mesmo acabamento UV, o mesmo tamanho, a mesma tonalidade de cores, tanto que quando um está ao lado do outro você não vê diferença. É exatamente a mesma coisa, mas eu me adaptei melhor ao GAN 12. Para mim, continua sendo o melhor cubo do mundo. E eu gostei muito agora que peguei esse Tornado aqui há pouco tempo e achei ele excepcional também. Tem um giro fácil, leve. Então, se você que tiver que escolher entre os 3, vale a pena pagar tão mais caro pelo GAN 12, porque mesmo ele não sendo mais lançamento, ele ainda é bem mais caro do que o Tornado. Então, em termos de custo-benefício, eu prefiro o Tornado. Eu sugiro que você pegue o Tornado, ele não perde tanto para o GAN 12. A diferença não é tão gritante assim. Ele é um pouco menor, ele tem 55,5 milímetros. É meio milímetro a menos. Ah, Walter, mas isso aí não faz diferença. A olho nu assim, talvez você não perceba muita coisa, mas tem uma diferença, tá? Para quem tem a mão menor, ele vai ter uma pegada melhor. Pode ver que o GAN 12, esse aqui é o porta-cubo do Tornado. O GAN 12 nem entra aqui. Ó. Não entra. Então tem diferença no tamanho. Não parece, mas tem. Eu consigo identificar as peças melhor no GAN 12 devido a esse acabamento UV brilhoso. Por algum motivo, quando eu tô fazendo a solve, eu consigo identificar melhor. E a maciez dele me agrada muito. Porém, o giro leve do Tornado também me agradou muito. Tem pessoas que não gostam de, enquanto tá fazendo a solve, visualizar os ímãs que ficam aparecendo. O GAN 12 não aparece, porém mostra que os ímãs são mais estáveis. Tem esse lance ó, dele voltar assim, que eu acho muito da hora.
Esse aqui, mesmo você deixando no mais forte, ele não volta. Apesar que os ímãs do Tornado também são bem fortes, tá? Eu nem deixei no mais forte. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5 ajustes. Eu deixei ele no 4, pra você ter uma ideia. No 5 eu achei que fica agarrando demais. Perde um pouco essa suavidade que eu gostei nele, certo? Então assim, chega a deixar a gente um pouco confuso, um pouco em dúvida. Então já que o nível é tão assim parecido, tanto de um quanto do outro, vale muito mais a pena, em termos de custo-benefício, você comprar o Tornado. Agora, se o dinheiro, essa diferença de valor não é problema para você, e você gosta de um acabamento um pouco melhor, pega o GAN 12, que em termos de acabamento, ele é melhor. Eu acho ele mais bonito, mais vistoso, com acabamento mais premium, digamos assim. Mas o Tornado também tem um ótimo acabamento. Os dois cubos, gente, é top de linha, entendeu, né? O que tá fazendo as pessoas realmente optar entre um e outro é o preço, e a diferença é muito grande. Então eu acho assim, a GAN vai ter que se superar no próximo lançamento dela para lançar um cubo tão bom quanto esses daqui, com um preço mais acessível. Porque o Tornado tem se tornado muito popular devido ao seu preço mais em conta, né? Então tem muitas pessoas batendo os recordes com ele. Então não é uma diferença tão grande assim do desempenho. Ele, na verdade, ele não perde em desempenho de forma alguma. São pequenos detalhes que podem alterar a sua escolha. Se você prefere um acabamento melhor, agora se você está visando apenas desempenho, pode pegar o Tornado, que ele não deixa a desejar. Beleza? Essa é a minha humilde opinião. Para mim não vale a pena você investir no GAN 13, que ele está muito caro. E para mim perde o GAN 12. Eu acho o GAN 12 mais estável. Esse feeling dele me agrada muito mais, de ser mais macio, mais preciso. E o GAN 13 ele tripida, entendeu? Ele dá umas tripidadas assim, meio que eu fico mais confortável em montar o GAN 12 do que o 13. E o Tornado também é muito confortável. Eu não estou ainda muito adaptado com ele. O cubo que eu mais fiz solves aqui entre todos eles foi o GAN 12. Depois que chegou o GAN 13, eu gravei vídeo, testei ele por umas 2 semanas e guardei na coleção o GAN 13. E voltei para o GAN 12. Agora chegou o Tornado para mim e o cubo que eu mais estou brincando atualmente é o Tornado. E eu estou gostando muito. Se eu tiver que participar de uma competição e para um campeonato, geralmente eu levo 2 cubos, tá? Enquanto o pessoal embaralha um, eu vou mexendo no outro. Caso dê problema em um, tem o outro para acudir. Então, se eu tiver que escolher 2 cubos para levar numa competição ou numa viagem, com certeza GAN 12 e Tornado V3 versão Pioneer. Para mim é indiscutível isso. São os melhores cubos da atualidade. Se a pessoa perguntar para mim, Walter, você prefere o Tornado V3 ou o GAN 13? Eu não tenho nenhuma dúvida que eu prefiro o Tornado. E olha que o GAN 13 tem um acabamento melhor, que já é o V, tem um acabamento melhor, é mais leve, né? Ele tem 72 gramas, enquanto o Tornado tem 80 gramas, mas é uma diferença irrelevante, você quase não percebe, não é porque ele tem 80 gramas que ele é desconfortável. Gostei dessa diferença de meio milímetro a menos, na hora de resolver você percebe um pouco, então isso traz um conforto, é bom montar um cubo um pouco menor. Então assim, é só elogios que eu tenho para esse cubo aqui, tá? Pelo preço dele, o que ele entrega é fantástico. Ele entrega praticamente os mesmos acessórios, vem um porta-cubo de acrílico, muito legal, com ímãs. Vem uma bagzinha emborrachada. O GAN vem um porta-cubo também de acrílico, porém um acrílico mais fino, não tem ímãs. Ele abre sozinho.
beleza, mas não é irrelevante, né? Ele abre sozinho e tal. Tem a travinha aqui. O do Tornado ele não abre sozinho, mas ele tem os ímãs aqui e o acrílico dele aparenta ser mais resistente. Eu achei muito bacana porque ele é simplificado. Ele vem apenas uma chavinha para você ajustar os 24 ímãs. Já o GUN 12 é um pouquinho mais complexo a forma de ajustar ele, porque você tem que alterar os ímãs, substituir os ímãs. Porém, os ímãs das quinas são mais fáceis de ajustar do que os ímãs da camada do meio, que tem uma quantidade maior. Então, tem os pós e os contra no GUN 12, tem os pós e os contra no Tornado, mas são coisas irrelevantes que depois que está tudo ajustado conforme o seu gosto, acabou. Você não vai ficar mexendo em ajuste o tempo todo, entendeu? Então, por exemplo, eu cheguei num ajuste que eu gosto aqui no GUN 12, esse aqui fica guardado. Eu nem utilizo mais, fica guardado, eu gosto dele dessa forma que ele tá. A única coisa que eu faço aqui, de tempos em tempos, é fazer a limpeza, lubrificar novamente, entendeu? E são os dois cubos que eu mais brinco. Agora, atualmente, eu tô brincando muito com o Tornado, porque é um cubo excepcional. Pode ser que eu venha mudar de opinião, porque a fluidez dele e a rapidez dele, realmente, eu confesso que me ganhou. E eu acho muito bonito os ímãs aparecendo. Eu acho isso fantástico, é um charme a mais pro cubo, tá? O que faltou aqui mesmo, realmente, para mim, foi só o acabamento UV, que tem no 12, que deveria ter, e simplificar os ajustes da camada do meio para a quina. Mas isso é, como eu falei, irrelevante. No começo deu um pouco mais de trabalho para ajustar, mas agora que está no ajuste que eu gosto, os dois estão prontos, é só pegar e praticar. Deixe sua opinião aqui no vídeo, o que você acha, se você tem alguns deles, né? E qualquer dúvida eu estou à disposição. Vou tirar aqui a dúvida de todo mundo que perguntar. Uma coisa que tem no Tornado, o core dele é desmontável. O GUN não é. Então pode acontecer alguns imprevistos. Um amigo meu foi abrir para dar uma olhada e soltou a peça do meio sozinho, sem ele fazer nada, soltou a peça do meio. E isso já não ocorre no GUN 12, porque o core dele é unificado, ele não divide, ele não se separa, não desmonta. No meu, não chegou a desmontar, mas eu estou encantado com o Tornado, achei ele excepcional também, para mim é muito bom, e com certeza eu vou estar brincando com ele mais e mais, para eu tentar me adaptar. Pode ser que ele venha a se tornar o meu main, não descarto essa possibilidade, mas por enquanto eu estou mais adaptado ao GUN 12, que ele tem uma maciez e uma precisão que me ganhou. Eu não sei se é os ímãs que são um pouco melhores, não sei. É o que eu sempre falo, entra a questão de gosto, e gosto não se discute. Beleza, pessoal? Obrigado por ter ficado até o final, forte abraço, fiquem todos com Deus, valeu e fui!